Obrigado, Sr. Almirante. Começo por agradecer ao Sr. Presidente da Academia de Marinha, o Sr. Almirante Francisco Vidal de Abreu, pelo convite muito amável que me dirigiu, mais uma vez, para colaborar com a Academia de Marinha, com imenso gosto que eu faço e que volto aqui. Dizia há pouco que criei o bom hábito de vir à Academia de Marinha, alguns no final dos anos 90, e desde então nunca mais se interrompeu. Cumprimento também o Sr. Secretário-Geral da Academia de Marinha, o Capitão de Mar e Guerra, António Rocha de Freitas, pela gentileza da organização e pela interação que tivemos. Saúdo todos os académicos aqui presentes, público e os meus colegas, membros da mesa redonda que organizámos e que tiveram a gentileza de aceitar. Em primeiro lugar, eu gostaria de elogiar a Academia de Marinha, saudá-la, da pessoa do Sr. Presidente, pela organização deste ciclo de debates sobre temas de economia do mar. É um debate muito importante em Portugal, que de vez em quando aparece e volta a desaparecer no espaço público português. Continua a ser um debate de nichos, de um conjunto de pessoas interessadas nesta área, e pelo facto de não terem sido esquecidas as pescas, não tivesse a Marinha Portuguesa uma admirável tradição na área das pescas, desde a criação da Comissão Central de Pescarias em 1878, foi um marco fundamental na criação em Portugal de dispositivos de ciência aplicada às pescarias, passando pela geração de Baldac da Silva e pelo papel sempre ativo da Direção de Fomento Marítimo nesta área, em estreita articulação com a Autoridade Marítima Nacional. As pessoas que estão nesta mesa conhecem bem as pescas em concreto, na prática, no terreno, e sabem qual é a importância da interação com a Autoridade Marítima, com as capitanias. Ainda há pouco falava com o Iorgos sobre isso. Bom, envolvidas estas saudações, assumindo o papel de moderador, eu farei um breve enquadramento histórico e atual sobre as pescas em Portugal, de recorte eminentemente institucional, e de seguida farei uma apresentação dos intervenientes. Começo só por um enquadramento muito breve, não vos maçando, sobre a questão das pescas em Portugal. Eu julgo que é importante fazer alguns sublinhados que sirvam de enquadramento, e julgo que a perspectiva histórica é sempre importante porque acrescenta alguma espessura a estes fenómenos. Na verdade, nos últimos 200 anos, ou sendo mais rigoroso, desde o período pombalino, que é quando esse processo se inicia, portanto, na segunda metade do século XVIII, as pescas marítimas conheceram em Portugal, marítimas e marítimo-fluviais, um processo de institucionalização, ou seja, o Estado começa-se a interessar pela questão das pescarias e produz regulamentos com uma base científica que era possível na época, começou por ser o academismo das academias, portanto, mas as pescas marítimas registram também nos últimos 200 anos, além desse processo de institucionalização crescente, ou seja, o Estado a regular cada vez mais a atividade económica e social das pescas, registram também um crescimento. Mas esse crescimento é interrompido recentemente, ou seja, registra um declínio recente que tende a ser confundido com a política marítima nacional no seu todo. Por vezes toma-se a questão das pescas, a sua perda de expressão económica e social, como uma espécie de sintoma totalizante do alegado falhanço de uma política marítima nacional. Isso, evidentemente, não é propriamente verdade, é uma ilusão e é preciso desmontar essas ideias. É certo que, desde que temos estatísticas do rendimento nacional, as pescas marítimo-fluviais e estuarinas nunca pesaram mais de 2%, 2,3% do produto interno bruto. Isso é verdade. Ou seja, tem uma expressão relativamente modesta no conjunto da atividade económica nacional. Mas também é verdade que o declínio do peso económico relativo, ou seja, no conjunto da atividade económica nacional das pescas, começa-se a verificar nos anos 20, 30 do século XX, há praticamente 100 anos.
e não apenas nos anos 80, 90 do século XX, como se pensa. Ou seja, o peso relativo das pescas no conjunto da atividade económica do país, se virmos as estatísticas, e eu podia passar-vos muito com muitos dados, verificamos que é exatamente ali, entre os anos 20 e os anos 30, que as pescas, as pescarias, como então se dizia, começam a perder expressão na atividade económica em geral. Até porque o conjunto da economia do país cresce globalmente nesse período e depois disso. Algumas heranças continuam a pesar no setor das pescas em Portugal e no modo como as vemos. A história das pescas nos últimos 50 anos, estamos a aproximar perigosamente, diria, da atualidade, esconde mudanças estruturais que já vinham a suceder, a acontecer, bem antes da adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia. Saliento só um marco que assinalo naquele meu livrinho da Fundação Francisco Manuel dos Santos e que me parece fundamental para entender a viragem histórica recente das pescas em Portugal. Em 1969, as estatísticas da pesca desembarcada em Portugal indiciam uma mudança de fundo já mais alterada até hoje. Qual é essa mudança? As capturas em águas de jurisdição nacional superam pela primeira vez as capturas em pesqueiros externos. 1969. É um virar de página. Era o princípio do fim, ou melhor dizendo, do declínio das pescas longínquas, devido às alterações profundas do direito do mar que sucederam no terceiro quartel do século XX, devido à conjugação das evidências de sobrepesca em vários pesqueiros atlânticos e outros com essas mudanças de direito do mar, chamada territorialização soberana do direito do mar, que ocorre depois da Segunda Guerra Mundial e que se estende depois ao longo dos anos 60 e 70, como sabem, e que culmina, no caso português, com a mudança do conceito estratégico nacional, que significa a adoção de uma zona económica exclusiva em 1977, na sequência da participação de Portugal democrático, já revolucionário, se quiserem, na terceira Conferência das Nações Unidas de Direito do Mar. É uma mudança decisiva do conceito estratégico nacional que afeta as pescas na medida em que automaticamente desvaloriza uma política de pescas anterior que valorizava imenso as pescarias longínquas, o bacalhau do Atlântico e a pescada, basicamente, não é? Que eram as grandes marcas d'água da história das pescas recente. Bom, na história das pescas recente e particularmente no papel institucional que nelas desempenhou a Marinha Portuguesa, e por estarmos aqui acho que é importante sublinhá-lo, encontramos, porém, muitos exemplos de progresso científico, de boa governação, de responsabilidade, de discursos e práticas para uma ética social a longo prazo. As pescas são tanto mais bem governadas ou melhor governadas quanto conseguirem uma ética social de longo prazo. Baldaco da Silva foi um professor oficial da Armada, como sabem, da classe de hidrografia, foi um precursor em finais do século XIX relativamente a isso. Mas reparamos que, atualmente, a Estratégia Nacional para o Mar e os documentos de política pública, o próprio discurso político em geral, não identificando ninguém, reservam às pescas atualmente um espaço marginal e todos os esforços parecem concentrar-se hoje na economia azul, a nova economia do mar, cuja cadeia de valor não está na coluna d'água, mas sobretudo no solo e no subsolo oceânicos. Este é um paradoxo que nós podemos discutir. Há uma desvalorização discursiva, institucional, até orgânica das pescas, isso é evidente, porque há uma espécie de encantamento tecnocrata com a nova economia do mar, que em termos de cadeia de valor, e sobretudo cadeia de valor social, ainda significa muito. E essa é uma discussão preliminar, um pouco provocatória, que eu gostaria de colocar. Alguns dados estatísticos atuais, do INE de 2021, portanto os mais recentes, poderão ajudar a compor um retrato das pescas portuguesas na atualidade e a dar aqui uma moldura ao debate que vamos ter, porque alguns dos colegas vão trazer outros dados, não é? O valor acrescentado bruto das pescas tem ficado nos últimos anos entre os 0,3% e os 0,4% do produto interno bruto. Nos últimos anos, o saldo da balança comercial de produtos da pesca tem situado perto dos 1.000 milhões de euros,
949 milhões de déficit em 2021, para ser mais concreto, e as importações de pescado já significam hoje 3% do conjunto das importações portuguesas, contra, por exemplo, 1% em 1950, para termos uma ordem comparativa. Em 2021, Portugal contou 14.917 pescadores matriculados, menos 407 do que em 2020, sempre a descer nos últimos anos, e do total de pescadores matriculados, 64,5% inscritos na pesca polivalente, seguidos do cerco 14%, o arrasto 11% e, por último, a pesca em águas interiores 10%. Só o número de apanhadores de animais marinhos e pescadores apiados mostrou um aumento de 10% do ano passado, mas, como sabemos, é uma área cheia de economia informal e as pescas, em geral, são um produto ainda de economia informal. A frota registada conta com 7.655 embarcações, sendo frequentes os abates. No último ano foram registados 100 abates e havendo um processo de modernização em curso que fica aquém das necessidades dadas as exigências da transição ambiental e energética que vivemos. E podíamos continuar aqui durante horas, maçando a audiência muito, a evocar indicadores performativos sobre as pescas, mas esses indicadores sofrem de um vício. Há pouco falava com o Iorgo sobre isso. Eles refletem exageradamente fatores de produção e outputs económicos, ou seja, têm uma espécie de prolongamento excessivo na lógica macroeconómica que preside às estatísticas do INE para as várias atividades económicas. E no caso das pescas, nós precisamos de estatísticas oficiais que tenham dados biológicos e de equilíbrio ecológico da exploração e que traduzam esses dilemas. Bom, em resumo, e para passar a palavra aos colegas, as pescas são um setor da atividade económica associado a uma permanente imagem de crise, não há dúvidas sobre isso, e podíamos colocar muitas questões sobre esta representação. No fundo é uma representação, mas em meu entender as pescas precisam de ser entendidas numa perspectiva, sistémica e biosocioeconómica, ou seja, neste tripé que de algum modo as permite compreender de uma forma integrada. Bom, façam uma brevíssima apresentação da mesa. Não vou deter-me em detalhes a apresentar as pessoas. Começo aqui pela minha esquerda pelo Iorgos Stratodakis. O Iorgos é um cidadão grego que já é também português e eu tenho sempre dificuldade em dizer o apelido dele. Portanto, toda a gente. Exato, Iorgos é suficiente. É um bom amigo investigador do IPMA. Tive o gosto há pouco tempo de estar nas provas de habilitação do Iorgos, que foram um sucesso no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, na Universidade de Porto. Foi um grande momento. O Iorgos é investigador auxiliar do IPMA desde 2001, é doutorado em Biologia Pesqueira pela Universidade de Aberdeen, onde passou alguns anos da sua vida. Tem agregação em Biologia e Ecologia pelo ICPAS em 2022, como disse. Atualmente faz investigação sobretudo sobre tópicos de gestão e governança para a sustentabilidade marinha, principalmente sobre a pequena pesca em áreas marinhas protegidas e águas de transição, tema muito importante sobre o qual falará com certeza, e anteriormente, há uns anos atrás, fez investigação centrada em temas de biologia marítima, estatística aplicada às pescas, sobretudo as estimativas das rejeições das frotas pesqueiras, que é um aspecto muito importante, como imaginam, e também ecologia e oceanografia pesqueira. O Iorgos leciona regularmente no mestrado de Recursos Marinhos do ICPAS, na Universidade de Porto, e como convidado noutras instituições regularmente, e nos últimos 2 anos foi também membro do painel de avaliação de bolsas FCT, na sua área, que é sempre uma coisa que nos rende grande popularidade e é sempre muito, muito ingrata. A Rita Sá, que está aqui à minha direita, é coordenadora de Oceanos e Pescas da ONG Associação Natureza Portugal, em associação com a WWF, World Wide Fund for Nature, organização
não governamental de âmbito internacional, como saberão. Rita é bióloga marinha, com especialização em pescas, mestre em Ecologia Aquática e doutorado em Ciências do Mar. Trabalha há mais de 20 anos, ninguém diria, em oceanos e pescas, com especialização em processos participativos, que é uma questão hoje fundamental. Em 2014, integrou a equipa da WWF, sendo responsável por questões de políticas marinhas e de pescas e pelos projetos sobre cogestão em pescas, consumo responsável de pescado e conservação marinha, nomeadamente áreas marinhas protegidas, espécies bandeira e poluição por plásticos. Temas muitíssimo importantes. Finalmente, o Luís Vicente, que parece ter um currículo mais curto, mas ele é que não quis estender, ou seja, foi demasiado modesto, é atualmente secretário-geral da ADAPI, Associação dos Armadores das Pescas Industriais, que eu bem conheço das minhas andanças ilhavenses e averenses. Trabalhou como técnico especialista e depois adjunto nos gabinetes dos senhores secretários de Estado do Mar, dos 19º e 20º governos constitucionais. Portanto, é um homem que conhece por dentro a pesca industrial e também os aspectos de gestão política das pescas ao mais alto nível. Renovo pela minha parte o meu agradecimento à mesa. Sei que esse agradecimento é também da Academia no seu todo e gostaria de fazer aqui uma advertência preliminar. Como imaginam, nós temos esta mesa composta por belíssimas pessoas, mas podíamos ter outras mesas, não é? Eu gostaria de ter aqui, por exemplo, só para justificar algumas ausências, um mestre de cerco, de uma embarcação de cerco, por exemplo, ou um capitão do navio de pesca longínqua, que é sempre delicioso ouvir, um dirigente de uma organização de produtores de pesca, também é importante, um empresário ou um sócio de uma empresa da aquacultura, também seria interessante, ou seja, poderiam ser muitos os convidados, porque a pesca, de facto, dizia isso ao Sr. Almirante há minutos, é um tema extremamente complexo e com imensas dimensões técnicas e não apenas técnicas que, na verdade, poderiam ser convocadas. É um tema de grande exigência e complexidade, é, digamos assim, um facto social total, se o podemos considerar. Bom, regras do jogo do debate, de forma a gerirmos bem o tempo e a podermos dispor de algum espaço para perguntas da audiência, que eu julgo que é muito importante. Eu vou dirigir a cada membro da mesa, aqui da esquerda para a direita, 3 ou 4 perguntas, poderei desdobrá-las, pedindo-vos que não se demorem mais de 5 minutos em cada resposta para o debate ter algum ritmo e que não entrem muito em detalhes demasiado técnicos para que haja um efetivo debate de interlocução aqui. Os temas vão incidir inevitavelmente, porque nós precisamos de fazer um exercício de síntese, nos seguintes tópicos. Recursos, porque são a base da organização desta atividade económica, ou seja, as pescas são uma atividade económica que assenta na exploração de recursos vivos, móveis e finitos, é um detalhe que não convém esquecer. Governação, ou seja, instituições, política, governabilidade, atividade económica e fileira de produtos da pesca, talvez o Luís seja mais indicado para falar sobre isso, mas também, se pudermos, falarmos um pouco da expressão social das pescarias e das comunidades humanas que dependem de pesca. Aquele número de pescadores parece modesto, cerca de 15 mil pescadores no ativo, mas, na verdade, as pescas, enquanto indústria e atividade económica no seu conjunto, empregam muito mais gente. E os empregos indiretos são na ordem de 1 para 3 e, por conseguinte, têm uma expressão social muitíssimo forte e, em algumas comunidades locais, criam, de facto, cadeias de dependência humana muito fortes e às quais devemos ser sensíveis. Bom, dirijo-se em horas a primeira questão do Iorgos, já assim de rajada, muito simples, e julgo que faz sentido começar até pela formação do Iorgos. Ele leva 20 anos a acompanhar os problemas da pesca em Portugal e talvez devamos começar por pedir ao Iorgos uma breve caracterização ecológica ou macroecológica das pescas em Portugal.
É porque existe a ideia errada de que nós somos um país de recursos pesqueiros muito abundantes. Isso não é bem verdade. A costa marítima portuguesa está inscrita numa zona oceânica de produtividade relativamente baixa, até. E, portanto, há aqui características que importa evocar para uma caracterização ecológica das pescas em Portugal. Talvez a primeira questão. Sim, senhor. Boa tarde a todos. Nesta primeira pergunta, acho que vou rever alguns dos dados do INE que o Álvaro falou, mas do olhar do biólogo. O primeiro é esta noção de limites biogeográficos. Se focarmos na costa continental, temos um limite de área evidente, porque na prática a atividade pesqueira principalmente está ao longo de uma faixa de 800 km por 20 km. Então, não é mais que 15, 16 mil km quadrados a totalidade do espaço, mesmo se fosse possível ocupá-lo todo com a atividade pesqueira. E em cima disto, temos um limite natural de produtividade. Então, nós estamos na zona do afloramento das Canárias, estamos no limite norte desta zona, diria moderadamente produtiva, mas que tem os seus limites do que é que podemos esperar biologicamente ser produzido cada ano, do qual uma fração pode ser explorada. Em termos de fontes primárias de produção, aqui temos duas. Temos o que sai dos rios, em termos de nutrientes, e o que surge do afloramento. Ambas são marcadamente sazonais e requerem também uns vetores intermédios para chegarem mais perto do que é consumo humano. No caso dos pequenos pelágicos e da sardinha, é diretamente consumido por estas espécies a produção primária de plâncton. No caso do peixe de escama que gostamos de comer, precisas também um vetor intermédio para trazer toda esta energia e biomassa a ser tornada biomassa de robalo, de corvina. Então, e lá entram espécies que têm pouco conhecimento e interesse, um dos quais, principalmente na zona norte, é o pilado, é o humble pilado. É um caranguejo pelágico, mas que após afloramento atinge abundâncias muito elevadas e movimenta-se de uma forma que transfere parte desta energia da zona de produção para a zona de consumo pelos peixes demersais e depois nós vamos consumir. Em termos de exploração, volto a olhar os números do Álvaro com uma ótica ligeiramente diferente. Então, se dividirmos a produção nacional por unidade de área e ano, estamos a falar de uma produção na casa de 10 toneladas por quilômetro quadrado por ano, que não é muito, não é pouco, mas também é algo que não pode ser multiplicado muitas vezes. Se aumentarmos muito a área da nossa jurisdição, não significa que vamos multiplicar a possibilidade desta produção, porque estamos a entrar em zonas onde não tens tanta produção. Estás no oceano aberto e tens pouca produção na camada superficial e depois não tens luz lá dentro, então não há nova produção. Por comparação, se a aquacultura agora produz 15, 16 mil toneladas, então estamos a falar de 1 tonelada por quilômetro quadrado por ano, então estamos a falar 1 por 10, mais ou menos. Não é que a aquacultura ocupa este espaço todo, mas para pôr em níveis comparativos. E se olharmos pelo número das embarcações, estamos a falar que cada embarcação, por ano, recolhe menos que 20 toneladas. E tem um retorno na casa dos 40 mil euros. Se fosse uma média disto tudo. Obviamente isto é ilusório porque a distribuição da frota é extremamente assimétrica. Primeiro, metade da frota existente em Portugal, neste momento, nem sequer é licenciada. Então, estamos a falar de frota parada. E depois, metade desta frota ativa licenciada pertence às UPs. E esta metade acho que ocupa 80 e tal % da arqueação bruta. Então, o que está ativo
é muito mais potente do que o que está inativo. E entrando ainda mais dentro disto, estamos a falar numa dúzia de arrastões, de uma centena e meia de cercadoras, de várias centenas de embarcações costeiras e alguns milhares de embarcações locais. Mas, se em média cada uma captura 20 toneladas, do tempo que trabalhava com sardinha, me lembro as pessoas me dizerem que uma traineira a sério só começa a fazer dinheiro depois de uma centena de toneladas. Então, na altura era €1 o quilo a sardinha, então só acima dos 100 mil euros uma traineira começa a criar. Então, esta distribuição acaba por ser muito desnivelada quando olhamos estas coisas. Voltando um pouco no que o Álvaro falou, estes 10 toneladas por quilômetro quadrado ano, houve uma altura que tínhamos muito mais, mas isto não era porque era produção alóctona. Tinhas mais que metade da tua produção total a vir das colônias e das zonas onde não existiam ainda as zonas econômicas exclusivas. Do momento que estes dois processos restringiram a atuação dentro do território nacional, baixaste a tua produção global, mas não baixaste o teu consumo, então aumentaste a tua dependência externa, aumentando a tua pegada de carbono e o desequilíbrio da balança comercial. Falou do 69, que foi a transição, mas se na altura tínhamos acima de 50% a provir de fora, neste momento é menos que 10%, no total da produção nacional, mas continuamos a consumir como consumíamos na altura, ou até mais. Então, temos um déficit comercial que vai entre os mil milhões de euros. E para fechar esta primeira volta, indo um pouco na dinâmica e no papel da gestão, historicamente a pesca associada ao território que estamos a falar, acho que chegou a estar mais produtiva e menos eficiente. Então, nos anos 60, se calhar chegou até a ser, se agora são 10 toneladas por quilômetro quadrado por ano, chegou a estar a 20. Chegou a 300 e tal mil toneladas a produção nacional. Possivelmente associada a regimes de produção mais favoráveis do que temos atualmente, e eventualmente com gestão melhor do que temos agora. Não em termos de capacidade de gerir, mas em termos de capacidade de não permitir que muito do que é produzido entre pela porta do cavalo. Então, na altura, os registros oficiais provavelmente refletiam a totalidade da extração, enquanto que agora tens muita captura que acontece fora do sistema. O que mais tinha aqui? Mas era menos eficiente, porque tinhas estes números com o triplo dos pescadores que tens agora. Tinhas o dobro de produção, mas o triplo do número de pescadores. E basta olhar-se qualquer atividade, mesmo local. Agora eu trabalho com pequenas pesquerias. Na Chávica me contam como era, nem precisamos ir muito longe, nos anos 70, 80 ainda, tinham 40, 50, até 60 pessoas por companhia. Tinham 10, 15 pessoas a remar e depois os outros com as cintas a puxar o barco. Depois entraram os motores, reduziu-se as pessoas a bordo. Depois entraram os tratores, também reduziram. Então, neste momento, uma companhia tem 15, 20 pessoas. Reduziu-se a 1/3 com a mecanização e isto é global em todas as atividades pesqueiras. Para fechar, olhando mais na pequena pesca, que é onde tenho trabalhado na última década, o meu discurso também seria negativo, no sentido que a maioria das coisas que eu vejo indicam sobre exploração, sobre capitalização, sobre endividamento e desânimo. Que trabalhando agora ao longo de estuários e ao longo dos rios, começa a se notar pela primeira vez uma quebra da continuidade geracional. Até agora tinha sempre a próxima geração a entrar na pesca, aprendendo dos pais, dos avós e continuando. E agora chega-se a não ter a entrada
de uma próxima geração, porque os pais não querem, os filhos preferem fazer outra coisa. Então, acho que estamos a enfrentar também um problema de ruptura geracional. Em termos de responsabilidades e importância da gestão, esta diferença de 10 a 20 toneladas por quilômetro quadrado, acho que é a totalidade do espaço de manobra que temos entre variações naturais e variações na nossa capacidade de gerir. E não diria que é igualmente responsável a gestão. Quanto mais perto o recurso está na fonte da produção, menor a capacidade da gestão de manter as coisas sustentáveis. Então, num recurso como a sardinha, a principal responsabilidade é atenuar os ciclos naturais. Enquanto que tu vais mais afastando, mais para os robalos, para as corvinas, onde entram consumos intermédios, quando tens uma corvina que pode atingir 40, 50 anos, e desova dentro do estuário do Tejo, então é tua responsabilidade de não extirpar a população que tem 40 gerações de reprodutores dentro de uma área muito reduzida. Então, lá as responsabilidades da gestão são muito superiores e de diferente ordem do que é no acompanhamento que tens de ter no recurso como a sardinha, que sempre vai reagir nas alterações do afloramento, da produção primária ou do zooplâncton. E acho que este Muito bem. Julgo que para abrir as hostilidades, agradeço ao Iorgos, que já trouxe aqui informação muito importante. E, de facto, nas pescas, uma questão fundamental é ler por dentro as estatísticas que são demasiado agregadas, as estatísticas oficiais, como disse há pouco, reproduzem muito uma lógica macroeconómica e dizem-nos muito pouco por dentro do sistema de exploração das pescarias, além de que há fatores de produção que estão registados, mas não estão ativos, e isso altera tudo. Uma questão também aberta para dar algum lastro ao debate, dirigida à Rita Sá e, obviamente, articulada com o teu percurso e com a tua experiência. Rita tem uma larga experiência de interação de ONGs com as instituições que dão forma às políticas públicas de regulação das pescas, quer no âmbito nacional, quer na União Europeia. Eu gostaria que falasses um pouco, isto é um debate inevitável e desejável quando se fala de pescas, sobre os atuais dispositivos da política comum de pescas da União Europeia, nomeadamente em termos do conhecimento científico que incorporam. Isso está a funcionar bem? Poderia funcionar melhor? A que ponto é que se chegou? Ou seja, como é que funciona a incorporação de conhecimento científico na política comum de pescas da União Europeia e depois nas suas declinações? Nós sabemos que depois há várias declinações. Essa é uma primeira questão. E se quiseres abordar a questão das ONGs num segundo momento, também me parece importante. Ok, então, antes de mais, obrigada pelo convite, Álvaro, e obrigada a todos por estarem aqui. Eu, se calhar, revertia um bocadinho só para fazer um pequeno enquadramento, porque esta profissão de trabalhar em ONGs no mar e nas pescas em Portugal é uma profissão relativamente nova. Eu estive envolvida em 2009 na criação da Ponto Pesca, que é uma plataforma que somos 8 ONGs que trabalhamos em assuntos relacionados com pesca. No entanto, éramos um grupo de biólogos marinhos que não éramos profissionais como ambientalistas, vá lá, e, portanto, tínhamos o nosso background científico, mas acabava por ter aqui, não havia ainda muito esta profissionalização deste tipo de trabalho. Eu, em 2014, aliás, até foi antes, mas em 2014, quando comecei a trabalhar com a WWF, entrei completamente novo, isto porque na WWF trabalhamos sempre em 3 escalas. Temos a escala global, em que temos uma prática de oceanos, em que trabalhamos em conjunto com todas as dimensões mundiais, portanto, temos reuniões e contacto com realidades mesmo muito diferentes. Temos a escala europeia, e aí, quando falamos a europeia, ainda temos 2 divisões, não é? Porque temos a Europa, e depois temos a União Europeia, e, portanto,
também trabalhamos com esta escala, que também, também é uma dimensão muito diversificada. Só para explicar, nós, por exemplo, temos um escritório em Bruxelas que acaba por ser o elo de ligação entre os escritórios dos Estados-membros e que acaba por ser, no fundo, quem nos pede contexto em relação ao nosso país e quem, de alguma forma, nos passa a informação e o que está a passar em Bruxelas. Em que muitas vezes vamos mesmo ao Parlamento Europeu, levando até pessoas do terreno, pescadores, cientistas, etc., ao Parlamento para demonstrar algumas das questões que estamos a defender no Parlamento. E depois temos a escala nacional, não é? E dentro da escala nacional também temos várias escalas, porque trabalhar, por exemplo, no Algarve ou trabalhar nas Berlengas como nós trabalhamos é completamente diferente de trabalharmos à escala nacional, que incluímos também as ilhas, não é? Portanto, também ainda temos aqui esta questão de escala. Eu queria só fazer esta questão porque eu acho que há aqui também às vezes eu acho que também as ONGs de ambiente estão a passar aqui por uma transformação importante de perceber que, e é uma reflexão que eu faço individual, portanto eu estou aqui a falar como Rita Sá, de que até agora havia muito uma imposição de uma agenda das ONGs de ambiente à sociedade, não é? E de alguma forma as ONGs tentavam levar a sociedade atrás e criar essas tendências. Eu acho que há essa transformação de, por um lado, perceber as tendências da sociedade e tentar dar uma resposta, criar uma agenda que dê uma resposta às necessidades que a sociedade nos mostra. E isto é muito claro com todas as movimentações jovens, por exemplo, que têm havido relativamente às questões, por exemplo, do clima, em que as próprias, do lado dentro das ONGs, de alguma forma, foi-se apanhado um bocado de surpresa com não, mas nós é que costumávamos defender estes assuntos, não é? E agora temos os jovens na rua e que somos nós que vamos atrás dos jovens. Isto acho que é muito interessante porque faz uma reflexão de percebermos que temos que olhar, se calhar, mais com os olhos no futuro, de perceber quais são as tendências, quais são as questões que, por questões científicas, por grandes pensadores, vão sendo identificadas como questões que são do futuro, mas ao mesmo tempo também perceber quais são as questões prementes agora e trabalhar em conjunto e co-criar essa agenda. Portanto, acho que é uma questão importante. Nesse sentido, e fazendo aqui o salto um bocadinho para a questão da política comum de pesca, a política comum de pesca atual que está a ser implementada teve um grande envolvimento das ONGs. Isto também sabe bastante bem. Eu, nessa altura, o meu envolvimento foi mais através da Liga para a Proteção da Natureza e do envolvimento que tivemos pela Ponte Pesca. Foi até, aliás, a razão para criarmos a Ponte Pesca, porque achamos que as ONGs tinham uma voz tão pequenina em Portugal, precisávamos nos unir para dar uma resposta ao livro verde da política comum de pesca. Está a fazer um certo eco, não é? Não, é a temperatura. Ok. Frio. Eu estava a ouvir um certo tempo que era isso. E, portanto, na altura, a comissária das pescas era uma pessoa muito ligada às ONGs, ainda hoje continua ligada às ONGs, e, portanto, eu digo que todos os comissários têm sempre uma bandeira, não é? E a bandeira desta comissária foi a questão das rejeições e, portanto, implementou uma medida muito polémica, posso-vos dizer que é muito polémica, não se calhar é a medida menos consensual. Acho que o consenso é que ninguém concorda com esta medida, que é uma medida chamada obrigação de desembarque e que, no fundo, determina, não em todas as espécies, mas pelo menos nas espécies mais importantes, obriga a trazer, a não deitar nada ao mar que não tenha interesse, trazer tudo para a terra e que traz muitas questões que são importantes e das quais, obviamente, ninguém quis pensar como é que se iam solucionar. O segundo comissário, acho que teve aqui a bandeira, tinha muito a ver com as questões do Mediterrâneo, e, portanto, tentou muito pôr o Mediterrâneo no mapa, não é? Era um comissário que vinha de Malta e, portanto, de alguma forma quis mostrar todas as questões preocupantes que o Mediterrâneo tinha
E isso é importante para nós, porque apesar de nós, Portugal, não sermos Mediterrâneo oficialmente, somos altamente influenciados pelo Mediterrâneo, pelo mar Mediterrâneo, e portanto acabamos por, se calhar somos o país da Europa que não é Mediterrâneo, somos o país da Europa mais influenciado, não é? E portanto isso é muito importante nós também termos isso em conta. E depois agora este atual eu tenho para mim que é a questão da pesca acessória, principalmente de cetáceos, etc. Mas pronto, é uma coisa que a gente só vai ver no final. Só vamos ver no final. Só quando mudar. Pronto, estas questões parecem que são laterais, mas são importantes porque, na verdade, o que se passa em Bruxelas é muito bonito, é muito interessante nós levarmos pessoas de Portugal, mas é em Bruxelas, não é? E, portanto, a maior parte das políticas que são desenvolvidas e a maior parte das soluções que são apresentadas são a pensar, principalmente, eu diria, nos países do Norte, não é? E são pensadas em países que se calhar pescam 5 ou 6 espécies, que têm 5 ou 6 espécies em grande abundância, e que os pescadores vão ao mar e sabem exatamente o que é que vão pescar, e que nós vivemos num país que, como o Georges falou, é um país que temos pouca quantidade, mas temos uma grande diversidade, e temos a maior parte dos nossos pescadores metem uma rede ao mar e não sabem o que é que vão apanhar. E isso tem questões muito graves em termos de mercado, em termos de escoamento, em termos de consumo. Portanto, se nós formos olhar, isto tudo está tudo ligado, obviamente, e que são barreiras que nós sentimos no terreno e que sentimos quando tentamos que haja uma boa implementação das políticas públicas e quando tentamos contribuir para uma melhoria das políticas públicas. E, portanto, há aqui realmente uma reflexão que nós precisamos de fazer para podermos influenciar o melhor possível, de que em Portugal nós consumimos, se calhar, 5 ou 6 espécies também, se calhar não consumimos, se a gente perguntar a qualquer português, não variamos muito nas espécies que usamos. Vamos para as zonas costeiras, já varia muito, porque as zonas costeiras têm um hábito gastronómico mais variado. Nos grandes centros urbanos, que é onde há realmente o grande consumo, como as pessoas não têm tempo, não têm disponibilidade, se calhar, para variar muito. E eu acho que aqui o desafio no consumo passa muito também pela diversificação, pela procura, sendo que estas coisas do consumo para mim são sempre um bocado complicadas, porque acho que, e que estão associadas também à política de comum de pesca, porque acho que de alguma forma, quando nós pomos o peso no consumidor, estamos a responsabilizar os governos e as reservar a questão empresas. do consumo para uma segunda questão. Mas isto porque o consumo está ligado ao mercado e o mercado está ligado à política de comum de pesca, não é? Claro. E, portanto, acaba por ser impossível nós conseguirmos Dissociar. separar. E eu de certeza que o Luís também sente isto na pele, e nós trabalhamos no terreno. Trabalhamos muito as questões da valorização, trabalhamos muito a questão do empoderamento das comunidades costeiras ao nível de terem uma voz mais forte na tomada de decisão, mas também na intervenção no mercado, porque a verdade é que os nossos pescadores deixam o peixe na lota e depois vão buscar o dinheiro que vem já os descontos já com tudo feito, ou seja, é um sistema muito paternalista e que de alguma forma faz com que não haja sequer uma aproximação entre o próprio pescador e entre o próprio mercado. E, portanto, trabalhamos muito esse lado, que são processos lentos de mudança, que necessitam, para haver mudança, normalmente precisam de várias coisas a acontecer, precisam da tal tempestade perfeita, que são muitas vezes fatores que nós próprios não controlamos. Só para terminar, em relação a estas questões da política comum de pesca, eu acho que nós, ONGs, e desde que vou acompanhando estes processos, acho que há aqui também uma alteração na nossa forma de olhar para estas questões e o nosso envolvimento. Nós temos aqui um duplo papel, por um lado. Somos, por um lado, facilitadores de processos, somos facilitadores de juntar pessoas diferentes à mesa, somos facilitadores em termos de traduzir muitas vezes a linguagem científica numa linguagem mais acessível, somos de traduzir a linguagem científica ou as necessidades que vamos sentir no terreno para uma linguagem mais política. E, portanto, temos este papel muito importante de facilitador. Mas, por outro lado, também somos stakeholders, não é? Também temos posições, também defendemos ideias, também defendemos agendas e, portanto, acaba por... muitas vezes, no fundo, são dois chapéus que nós temos que,
com algum equilíbrio, com um bom senso, a gerir e que eu noto uma grande diferença nas ONGs, sendo que, sem dúvida, que cada vez mais as ONGs estão a ouvir o que se passa na rua, o que se passa, as necessidades, e acho que aqui os jovens têm, sem dúvida, um papel incontornável, e cada vez mais são chamados jovens para estes fóruns de discussão, estes fóruns de decisão, inclusivamente, e acho que isto é muito importante, é bom, mas também é um desafio para todos nós. Isso é muito interessante. Eu tinha pouca consciência sobre isso. Tenho uma filha que trabalha em ONGs há uns 3, 4 anos, grandes ONG, e tenho-me percebido disso. De facto, há uma deslocação, é bem verdade, e de facto hoje são stakeholders fundamentais na definição das políticas de pesca e valorizados enquanto tal pela União Europeia. Uma pergunta para o Luís Vicente, para abrir as hostilidades do lado dele. Julgo que é importante o Luís talvez caracterizar a ADAP e o universo de representação da ADAP para nós percebermos como é que se situa e talvez fazer uma caracterização, como entender sobre a fileira de produtos da pesca e a cadeia de valor do pescado. Não vamos introduzir aqui questões demasiado atuais. A cadeia de valor do pescado está profundamente tumultuada pela inflação. Basta ver que o produto recordista da inflação é a pescada do Atlântico, e isso é muito significativo sobre o modo como qualquer alteração macroeconómica se reflete de imediato nas pescas, custos de transporte, combustíveis, distância dos pesqueiros, águas internacionais, tudo isso. Isso levar-nos-ia a um outro debate, mas eu gostaria que o Luís, depois de uma caracterização muito breve do seu subsetor, identificasse quais os principais problemas e desafios da cadeia de valor do pescado. É a primeira venda? É a concentração excessiva do comércio de retalho dos hipermercados que aperta as margens dos produtores, como sabemos? É a falta de liquidez de muitas empresas, que também é conhecida? Ou seja, uma caracterização geral dessa problemática mais económica da cadeia de valor do pescado, que sempre teve um problema gravíssimo. Se nós estudarmos historicamente o problema, há uma formulação historicamente estrutural sobre o desequilíbrio entre primeira venda e os demais segmentos, não é? Há pouco a Rita falava do sistema paternalista, do sistema de lotas e vendagens que é criado pelo Almirante Tenreiro nos anos 60, vem daí, da pesca, que na altura foi uma inovação importante, não existia em Portugal, mas ficou. E ficou com alguns aspectos que hoje já não fazem sentido. De facto, não é? Professor. Okay. Queria começar por agradecer à Academia e ao professor pelo convite. Antes de começar a responder, eu ainda nem falei, já disse as neiras. Eu fiz, quando o Jorge disse que 10% das capturas vinham de fora. Não. Há menos que 10%. Menos de 10%. Exato. Eu fiz. Sim, menos. Eu menti. Eu disse mais nada. Porque eu estava a pensar em cotas. Mas nós compramos cotas e não capturamos todas as cotas que temos cá. Portanto, compramos cotas fora e não capturamos todas as que temos cá. Portanto, eu fui ver aqui os números, eu só trouxe números, não sei trouxer o texto, e eu estou meio desarmado, mas pronto. Fui ver os números e nos últimos anos tivemos 30, 40 mil toneladas de fora, portanto, entre Atlântico Norte, Atlântico Sul e um bocadinho Índico, e na costa temos registadas, isto sem contar com a Fogalota e tal, 130 mil, portanto, até é uma porcentagem mais razoável. E ainda mais, a que vem de fora tem mais valor, não é? Portanto, tinha de corrigir isso, disse uma coisa que não estava coberta. Apresentando a ADAP. A ADAP é uma associação fundada em 1975 que pretendia representar o que era então a pesca industrial, portanto, arrasto costeiro, arrasto de largo e palangreiros de largo também, portanto, os que saíam das águas portuguesas. Hoje em dia já tem um enquadramento, esta perspectiva de uma associação nacional de todo o segmento da indústria não se encaixa bem na política comum de pescas, que é feita à volta de organizações de produtores que são a principal produtora de determinada espécie ou determinada arte num determinado porto, ou
uma região e, portanto, já somos uma espécie sui generis nas pescas, tanto em Portugal como na Europa. Nós, hoje em dia, representamos 62 embarcações do arrasto costeiro, portanto, das cerca de 80 que existem, e 3 embarcações do arrasto largo, do arrasto largo das 10 que existem. E uma embarcação de palangre que, ainda bem que está connosco, percebe o enquadramento industrial do segmento, mas na verdade não posso dizer que represento também esse segmento. Portanto, tentando responder às questões da fileira. Gostava de ter aqui alguém ou da ALIF, que é a Associação do Frio, ou das associações de bacalhau, ou até das conservas, que seriam mais adequados para isso, porque só tratamos de pesca. Claro. Mas, qual é que é o bloqueio ou não é bloqueio, o principal problema em termos de valor, por exemplo? Isso é uma pergunta. Eu tenho várias respostas para isso e ainda não percebi bem qual é que está certo. Portanto, aquela que eu acho mais que está certa é termos lotas a mais. Temos o mesmo número de lotas que tínhamos quando a Doca Pesca foi fundada, praticamente. 42 lotas mais N postos de vendagem. Mas a frota é muito mais pequena, as capturas são muito menores e os compradores estão muito mais bem organizados. Isto que leva a uma dispersão da oferta quando a procura não está bem concentrada, mas está coordenada. Funciona com os pescadores. Isto significa que, por exemplo, que há um erro da forma como a venda é feita. Não devia ser em leilão. Não sei, acho que nunca ouvi nenhum pescador a dizer que não quisesse leilão. Será que o leilão devia ser ao contrário? Atualmente o valor começa por cima e depois vai descendo. Será que devia ser ao contrário? Já se fizeram experiências, não ficou bem. Portanto, o sistema de leilão parece funcionar, só que há muitas lotas. Falou-me também do salto entre a lota e a distribuição. Isso é, basicamente, sempre que alguém se quer fazer amigo dos pescadores, diz que há ali, realmente eu comprei por 5 euros algo que foi vendido a 1 e não se percebe. Não era o meu caso. Não era isso. Os meus amigos todos fazem essa conversa, basicamente. E eu não gosto de estar a falar em defender os outros setores, mas não há nenhum pescador que eu alguma vez que eu tenha visto a meter-se na distribuição. Mas já até tenho alguns associados que eram distribuidores que compraram barcos. Portanto, eu suspeito que também não é na distribuição que está um rendimento fenomenal. Em si, onde poderá estar, e que também referiu isso, é a concentração. É serem poucos distribuidores a comprar. Portanto, a Jerónimo, Martins, seja o que for. Eles têm compradores em todas as lotas. Portanto, eles podem comprar. Eles decidem o preço em várias lotas. E os produtores, mesmo com as organizações de produtores, como são só daquela lota, só daquele porto, não se conseguem coordenar tão bem. Como é que isto se resolve? Será que é preciso? Será que é aqui que se há algo para resolver? Confesso que pensei. Acho que ganharíamos algo em ter menos lotas. Acho que houve uma coisa, por exemplo, que correu bem, por acidente, quase, fizemos cá em Lisboa, foi fechar ali a Doca Pesca, em Algés. Acho que toda a pesca foi contra isso, mas acabou por funcionar na medida em que criou mercados muito mais concentrados em Peniche e em Sesimbra e em Setúbal, que hoje são bons portos de pesca, onde até se consegue bom valor. Exato. Bom valor de pesca. E, portanto, estou inclinado a pensar que se reduzíssemos o número de lotas, a coisa funcionaria melhor. Mas isso é a tal lógica estatística, economicista. Como é que aumentamos o valor? A pesca não é só isso, não é? Referimos, há 14 mil pescadores. Está bem, somos poucos. A produção de valor de PIB também não é nada do outro mundo. Mas são o fundamento de comunidades inteiras. Quer dizer, da Vila do Conde, da Peniche, de Partes do Olhão, de Sesimbra, boa parte de Setúbal.
Se aquelas lotas fecham, é uma cultura que se perde. É uma comunidade que desaparece, uma cultura inteira que se perde. Portanto, não se pode pensar só nisto. Como é que vamos a subir os valores? Já podíamos fazer mais em termos de combate de fuga à lota para promover os preços verdadeiros. Podíamos convencer os pescadores que quer dizer, ilegalidade, sim, no cumprimento, muitas vezes funciona contra eles, muitas vezes convencem-se que não declarar coisas ou vender ao restaurante por baixo da mesa rende mais individualmente. Os pescadores muito facilmente caem nestas tragédias dos comuns. Mas não sei se é por aí que se resolvia. Luís, mas permita-me só um aditamento. Há aí produtos onde essa concentração do comércio por grosso, de facto, dita as leis e alterou muito o padrão do negócio, nomeadamente no bacalhau, não é? Uma concentração imensa do comércio por grosso. Mas é um caso extremo, não é? O bacalhau, sim, o bacalhau é um caso à parte. Portanto, Claro. O bacalhau, nós produzimos 20 mil toneladas. Produzimos no sentido de pescamos, não é? É isso. Cerca de 20 mil toneladas num ano razoável. Nos últimos anos foi muito menos até. Consumimos 60 mil, mais ou menos, do produto final, por ano. E isto não... Portanto, atendendo que o produto final já é um bacalhau seco, o bacalhau perde muito peso até chegar ao produto final, é um desequilíbrio completo. Falando de dependência externa, nós a última vez que fizemos essas contas, em importações só da Noruega eram para aí 1 milhão de euros ao dia. Então, isso é um buraco muito grande que nós temos. Falaste das espécies. Eu quando me pus a pensar, deixa eu ver, quantas espécies é que se consomem em Portugal? Tropecei logo numa que é mais uma norueguesa, o salmão. É o que os noruegueses estão a fazer connosco em bacalhau e salmão. É um desastre. Mas como é que se convence os portugueses, se é que é desejável convencer os portugueses, que afinal consumir bacalhau é mau? Acho que ninguém quer fazer isso. Mas é um problema crónico. Cultural. Sim, mas é um problema que não tem solução na nossa balança externa. E perdi-me aqui nessa parte. Agora de conservas não sei falar e de frio infelizmente também não. Luís, mas se calhar faz sentido completar o seu retrato, ou eu próprio deveria ter começado por aí, com uma caracterização muito breve sobre a montante da frota, ou seja, as pescas industriais em Portugal, quais são as frotas e subfrotas hoje, um retrato muito breve, só para ficarmos com essa imagem. Então, a mais impressionante, talvez aquela em que se pensa mais quando se fala de pesca industrial, é a pesca do lar. Portanto, os navios que vão à Noruega, a Svalbard ou à Terra Nova. Desses, como eu disse, há para aí 10 embarcações, a mais recente das quais de 2005, Sim. que é o França Morte, com um asterisco aqui. É que agora, aí um terço, já não é um terço das embarcações, é uma embarcação que tem aí 20% das cotas, já não é de capital nacional. Isto foi uma coisa que também aconteceu há coisa de 10 anos. Deixámos entrar o capital estrangeiro neste segmento. Portanto, há uma empresa holandesa de capital alemão que comprou 3 barcos, abateu-os e agora tem só um com grande parte das cotas. E comprou mais uns. E esses, se calhar, é possível que tenham construído um navio mais recente. Eles têm uma boa política de não ter navios com mais de 10 anos. E de resto são, infelizmente, navios bastante antigos. Acho que o mais antigo, o Coimbra, é de 1960 e pouco. 60 e pouco. 69. Não é 69, 60 e pouco, mas pronto. É da década. Depois temos cerca de 60 embarcações de arrasto entre os 17 e os 30 metros que fazem pesca dirigida a peixe e a peixe principalmente, e os crustáceos. E peixe aqui significa principalmente carapau, é a principal espécie, depois algumas lulas,
E de vez em quando, cavala, outras coisas que podem aparecer, mas são residuais a comparar com o principal, que é o carapau. E que fazem a sua atividade de mais ou menos aqui de Lisboa até a Galiza e durante parte do ano no Cantábrico. Depois temos cerca de 20 embarcações de crustáceos, de arrasto rígido de crustáceos, que trabalham com artes mais pequenas, e essas operam entre Sines e Golfo de Cádiz. Uma coisa, já que falei de capital estrangeiro, uma coisa que pode ser relevante também nestas coisas de comunidades, etc. O capital espanhol cada vez mais está presente na pesca em Portugal. Agora, estou a pensar se me vou meter no porquê. Por várias razões de melhor gestão da pesca em Espanha. Ou de gestão diferente, pronto, que deixou as empresas mais equipadas com capitais e com rendimentos para depois do que as suas congêneres portuguesas e, portanto, estão em condições de vir cá e começar a comprar embarcações. Cerca de um terço das empresas, ou das embarcações, das embarcações da minha associação são de capital espanhol. Portanto, tenho que, na prática, todos os dias falar galego e, pior ainda, andaluz. E descobri hoje que até já no setor do cerco há muitas embarcações de capital espanhol. Que eu não sei se é um problema, se não é, se é algo que se quer combater. Aquele primeiro instinto é dizer, não, temos de acabar com isto. Temos de proteger o nosso segmento. Mas eu não sei se conseguimos. Pois. Eu não sei se em última análise é desejável, porque das razões de é bom haver quem invista, eles trabalham melhor em algumas coisas, e portanto não sei se não quero ir muito mais por aí. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui em termos de... Há aqui mais questões que pode ser interessante evocá-las também do seu lado. Luís estava a referir aqui a pesca longínqua, que começou por aí, não é por acaso. Os navios de pesca de largo é a antiga frota do bacalhoeiro, mas não é só bacalhoeiro, polivalente, e nós associamos muito, por vezes, a imagem de declínio das pescas em Portugal à perda de expressão dessa frota, quando é apenas um pequeno segmento. Mas, na verdade, a grande maioria dos ativos das pescas ocupa-se da pequena pesca e trabalha junto à costa ou em águas interiores. São 75% dos pescadores matriculados, sendo certo que os mais velhos, naturalmente, trabalham sobretudo na pequena pesca ou regressam a ela, de onde nunca saíram, jamais no final da vida. Bom, eu perguntava ao Iorgos, a pequena pesca sempre funcionou em Portugal? Ela já teve várias designações, hoje há este conceito aglutinador da pequena pesca, a pequena e a grande pesca. Sempre funcionou em Portugal como um reservatório da atividade plural complementar das comunidades marítimas, não é? Que tem perfis de ocupação plural entre as pescas industriais, digamos assim, e as pescas. Hoje não há uma pesca puramente artesanal, mas e a pequena pesca. Mas é importante analisar por dentro se a pequena pesca tem viabilidade económica, se há planeamento, se há gestão das empresas, porque ela tem formas empresariais de organização. Uma companhia da arte cháveca é uma sociedade altamente complexa e já no século XVIII eram. E, além disso, se a legislação se repercute no terreno, ou seja, se há demasiadas regras, se elas são suscetíveis de aplicação, se há mercados paralelos que distorcem, de facto, a cadeia de valor, que é muito frágil a esse nível. Ou seja, olhar por dentro da pequena pesca, creio que o Iorgos, que a tem estudado como ninguém, poderá falar disso, porque é uma lente muito importante dentro de um debate sobre as pescas, olhar para a pequena pesca, que é, de facto, tem um peso esmagador do ponto de vista social e do padrão de atividade dos pescadores. Vou começar com uma culpa.
eu me afastei do olhar global da pesca há mais de uma década, então os números que eu tinha na minha cabeça sobre a pesca industrial e longínqua Mas eu próprio estava errado. vinha, agora percebendo realmente tudo o que é trocas de carapau para o Cantábrico, daí de entrar nestas. Eu ficava só a fazer as contas do que é que vai ter a Novas, Svalbard e tal, estava lá nas 10, 15 mil toneladas. Mas é também porque eu tenho parado a olhar estas coisas desde 2010. E o mesmo acontece com a sardinha, depois vou fazer 2, 3 comentários sobre a sardinha, principalmente na ligação com o valor e com a Europa. Mas focando agora aqui, sou mais recente na ligação com a pequena pesca e para ligar na parte cultural que o Luís falou, muito recentemente li e não sabia que até o século XVIII a maioria da costa atlântica europeia chamava-se terra nullius, porque não estava ali ninguém, porque eram territórios altamente inóspitos, que com grandes vendavais, com medo do mar. Então, até o século XVII, XVIII, a não ser os centros protegidos, onde tínhamos os grandes centros urbanos, e progressivamente algumas zonas protegidas, onde presidiários foram colocados lá para manter territórios e começar a ter uma proteção do litoral, todo o resto era vazio. E tínhamos progressivamente, sazonalmente, a aproximação de agricultores ou pescadores do rio, que quando as condições no verão se tornavam mais amenas, criavam instalações precárias no litoral, faziam sua atividade pescatória e depois voltavam no interior. E mais recentemente olhei com mais atenção a instalação na costa de Caparica e na Fonte da Telha. A Fonte da Telha só surgiu no século XX. Até já conheci pessoas que andavam ali e não existia nenhuma barraca sequer no início do século XX. No século XIX também a Caparica era assim. Então, muito do que temos no litoral hoje em dia são comunidades que nasceram associadas à pesca, que trouxeram os hábitos, as culturas, as pessoas, as famílias das pessoas ligadas com a pesca. Basta ir em qualquer sítio menos urbanizado e modernizado e de imediato reconheces, não precisa ser um conhecedor ou um cientista social para verificar isto. E indo então no concreto do que é a pesca local, na maneira que eu tenho vivido nos últimos 10, 15 anos, no contato direto com algumas comunidades e com perguntas que tenho feito aos próprios, porque é uma maneira que estou a trabalhar, fazendo questionários aos pescadores de uma determinada pesqueria, perceber tanto como vê a pesca, os problemas da gestão, a sua atividade, a sua inserção local. Então, diria 2, 3 coisas que me saltam à vista como situação principal hoje. O principal que eu vejo é o problema de viabilidade econômica, porque a maioria deles, fazendo uma parte, a pequena pesca é também, em momentos de crise social e econômica, um refúgio para pessoas que não pescam no resto dos anos, mas que quando todas as outras oportunidades param de existir inteira, até a construção civil, o último reduto para obter comida ou algum dinheiro legal ou legalmente é a pesca. Então, em 2008, 2009, acho que houve uma inversão no número dos pescadores associado à entrada da crise. Então, existe este buffer social que é as atividades ligadas à pequena pesca. Só que também trazem uma série de informalidades, ilegalidades, criminalidades que arrastam-se com elas em conjunto. Não precisamos ir muito longe, temos aqui o Tejo, com todos os problemas que apanha da Amejo a cria e não só. Então, mas olhando ao pescador profissional da pequena pesca que vive o ano todo e provavelmente a vida toda da pesca, diria que um dos principais problemas é a falta de viabilidade econômica e pensamento econômico, porque muitos deles perguntam, diz-me os teus custos. E eles boa pergunta, nunca fiz estas contas.
Então, nunca sentaram a ver quanto gastam em gasolina, quanto gastam em redes, em reparações, e fazem lá as contas e verificam que às vezes, se calhar, nem estão na positiva, estão a queimar tempo com a sua atividade. Não tem plano financeiro, tem esta noção. Eu sou o que se cansa no mar, quando chega inteiro é com outros. E tem um abandono da ligação com o mercado. É para outros olharem para isto e assim ficam normalmente explorados e ficam com uma muito pequena fatia do valor que acaba por chegar no consumidor final. Então, temos aqui um problema que liga com quanto do retorno fica com eles. E também tem sobrecapitalização nas embarcações um pouco maiores e sobreendividamento, que é algo que numa pessoa que tem um ordenado fixo não passa na cabeça que parte da ilegalidade que pode fazer pode ser porque tem um estrangulamento financeiro, porque não só tem de comer, mas tem de pagar dívidas que vai das opções que fez nas escolhas de comprar redes, de renovar motor, de fazer outras coisas. Um segundo problema que me parece transversal, que não é para ser popular, não, normalmente evito dizer coisas que são fáceis, temos regras a mais que se cumprem a menos. Então, existem muitas regras ligadas à pesca, mas poucas efetivamente olham para a sustentabilidade. Muitas podem criar estragos na atividade, porque não teve o farol bem ligado, não teve o mercúrio crómico no kit de primeiros socorros, mas depois pode acontecer ações quase bárbaras em relação ao recurso e não há um mecanismo eficaz e proporcional para punir o prevaricador que não está a respeitar as regras mínimas para a manutenção da saúde do recurso ou o respeito pela atividade dos colegas. E assim estamos numa situação onde, quando aumentamos o número de regras ou o rigor das regras, na prática o que estamos a fazer? Estamos a aumentar, infelizmente, a assimetria social. Porque temos uma silenciosa maioria que respeita, reconhece ou acata a lei por medo, mas temos uma minoria de piratas que basicamente entende que tem todo o espaço para operar como bem lhes apetecer, não respeitando estas novas regras. Então, o aumento de restrições aumenta a desproporção nos rendimentos entre elas, porque quem não cumpre as regras e não é penalizado por isto, vai ter rendimentos muito superiores, vai ser o campeão da pesca. Aconteceu em vários sítios isto, de pequenas comunidades que têm conhecido. E depois, sim, cria também esta noção de descrença perante as regras, na ineficácia da gestão, e temos tudo isso. E o terceiro problema que vejo é a utilização do espaço e a capacidade de gerir no espaço. Com o aumento das atividades que utilizam o mar, o espaço começa a se tornar um recurso escasso. E ainda não sabemos bem como gerir este problema e como fazer gestão pesqueira especializada. E paro aqui. Esta última questão do Iorgos, agradeço, conduz-me diretamente à terceira questão, que eu deixava para todos. E, em primeiro lugar, para a Rita. Na verdade, um dos debates centrais das políticas de pesca atuais reside no binómio áreas marinhas protegidas, áreas de pesca. Há um debate desencontrado entre associações de produtores, sindicatos dos pescadores, muito críticos em relação ao enunciado de política de expansão das áreas marinhas protegidas, que tem tido algum impacto em zonas de pesca tradicionais. Eu pergunto quais os critérios para um justo equilíbrio, qual é a realidade que existe em relação a isto em Portugal e quais são as perspectivas. É para mim. Talvez. Nós, quando eu digo nós, agora não estou só a falar em nome de Rita Sá, mas concordo com esta posição. Não defendemos que haja mais áreas marinhas protegidas só para ver. Portanto, nós consideramos que é bom que as áreas marinhas protegidas que existam sejam eficientes,
sejam monitorizadas para verificarmos a sua eficácia e verificarmos o que é necessário fazer para que elas funcionem como deve ser. E coisas que, infelizmente, em Portugal pensa-se pouco, é alocar-se em recursos humanos e recursos financeiros para que as coisas funcionem. Não é? Portanto, não deixar que as coisas fiquem no papel. Eu, do meu ponto de vista, e também nós também é bom nos inspirarmos nos casos também que acontecem lá fora e se tenho a sorte de estar numa rede global que me pode dar muitos exemplos, apesar de, obviamente, as características serem diferentes. E é uma coisa que nós temos trabalhado muito cá em Portugal, mais focado nas pescas, mas eu considero que é uma ferramenta, vá lá, um paradigma, um novo paradigma, para conseguirmos encarar este tipo de questões quando temos variados utilizadores num determinado espaço e que precisamos de pensar em diferentes interesses e temos que os coordenar todos mais ou menos com o mesmo objetivo. E isto tudo leva-me a uma questão que o Jorge não estava à espera que eu falasse, que é a questão da cogestão. É um dos trabalhos, é uma das áreas que nós temos trabalhado mais desde 2014. Foi, na verdade, também a área também onde trabalhei também durante o meu doutoramento. E no meu doutoramento trabalhámos especificamente dentro de uma área muito protegida, aqui muito perto, o Parque Marinho de Chaldenho. E no fundo, o que tentamos é este novo paradigma da decisão, em vez de pensarmos numa decisão que vem de cima para baixo, haver uma decisão concertada entre as várias partes interessadas e em que, obviamente, é necessário haver cedências das várias partes para haver um objetivo comum. E o objetivo comum pode ser ou uma melhor gestão da pescaria e do recurso, ou haver uma melhor gestão da área marinha protegida, que pressupõe também a melhor proteção dos estoques que lá vivem e também das atividades económicas que são dependentes desses recursos. E, portanto, o que nós conseguimos trabalhar desde 2014 foi começar com o caso piloto dentro de uma área protegida, que é a Reserva Natural das Berlingas. Trabalhamos com os apanhadores de percebe naquela zona. É um núcleo muito pequenino, são 40 mariscadores, portanto, obviamente que foi um caso piloto também escolhido também por isso, não é? Obviamente. O Jorge também tem estado, desde há uns tempos, acompanhou muito no início e depois agora também tem estado a acompanhar este processo. Em 2020, foi possível colaborar com o Governo para haver uma proposta de enquadramento legal para a cogestão em Portugal e em 2020 foi publicado esse enquadramento legal, e Portugal é o único país da União Europeia e da Europa mesmo, que tem este enquadramento legal. É uma coisa que não é falada, nem porque é algo que é difícil de comunicar, não é um assunto sexy, não é? Como dizem os meus colegas de comunicação, não é uma coisa muito fácil de fazer chegar a muita gente, mas a verdade é que isto é uma grande mudança de paradigma e Portugal é um país inovador nisto. Portanto, o primeiro comitê de cogestão que existe é da apanha de percebe das berlingas. Temos nos deparado com muitas questões, nomeadamente a questão dos recursos humanos e dos recursos financeiros, porque a legislação é linda, mas ninguém pensou como é que se punha a coisa a funcionar e, portanto, obviamente que vamos bater numa barreira que é uma coisa simples, não é? Tipo, como é que pomos pessoas a trabalhar sem o mínimo de apoio financeiro? Questões como o percebe, não sei se têm noção disso, mas o percebe é das poucas espécies que não é obrigada a ir à lota e a passar pela lota. Também tem guias, portanto, também tem todo o seu processo legal, mas não é obrigado a ir à lota. E nós percebemos que isso era uma questão de grande expressão dentro dos mariscadores e criámos uma coisa que nós chamamos o checkpoint, que é um local completamente informal, é um acordo de cavalheiros em que os mariscadores todos vão àquele sítio, pesam o seu percebe, dão informação aos cientistas de onde é que andaram nas ilhas, quais foram, o que é que viram nas ilhas, como é que estava o tempo, como é que estava a temperatura, estas questões que são muito importantes também para os cientistas conseguirem fazerem o seu histórico. E haver ali também um momento de encontro dos próprios mariscadores poderem interagir entre eles. Estamos a trabalhar noutro processo muito mais complexo, estamos a trabalhar com a pesca do polvo de todo o Algarve,
Estamos a falar no universo de mais de 700 pescadores. Neste caso, nós, obviamente, que trabalhamos, a unidade é as associações de pescadores e as organizações de produtores. Estamos a trabalhar com 14. Temos um grupo, neste momento, de 40 pessoas, cerca de 40 pessoas. Portanto, as nossas reuniões que estamos a fazer, a preparação de um comitê de pós-gestão e todo o plano de gestão com 40 pessoas. Portanto, como vocês podem perceber, é uma coisa bastante complexa, com muitos interesses diferentes, mas estamos a chegar ao fim de um processo participativo que teve uma pandemia pelo meio, que dificultou muitas questões. É o segundo caso, portanto. É o segundo que estamos. E a iniciativa partiu da ONG. Já tinha havido vários projetos científicos, nomeadamente da Universidade de Algarve, um projeto chamado Tertulias do Povo, em que, no fundo, houve esta preparação de trabalhar com os pescadores e da ciência. Eu diria que todos os processos de cogestão necessitam sempre ter uma história por trás, de já haver algum background, ciência, pescadores. Precisa de haver é necessário já haver algum histórico de informação. É muito difícil para partir do zero. Desculpa interromper, eu estava aqui a pensar em que medida é que estes processos de cogestão, nós sabemos que é a utopia construtiva da boa governação da pesca. São os processos participativos, modelos de cogestão. Isto já tem muitos anos na literatura académica, fez muito caminho em países nórdicos, nós conhecemos isso. Luís, acha que isso é possível de implementar nas pescas industriais? Eu estava a ouvir esta questão da cogestão, precisamente, e sobre o polvo, estava a pensar que isso não é para criar uma zona de proteção, é como gerir o polvo. Sim, não estamos a falar de zonas protegidas. Mas imagina, o plano de gestão no plano de gestão pode-se identificar zonas de conservação dos funis que são necessárias, por exemplo, criar zonas de proteção, nem que seja sazonalmente, porque sabe-se que naquelas zonas, certo. por exemplo... Eu estava a pensar, boa sorte com isso, literalmente, porque o polvo, aqui falo como quem observa. O polvo não é 5%. 5% das capturas de polvo em Portugal são do setor industrial, portanto não é muito relevante. Mas eu até já tive de ir à Assembleia da República a falar sobre polvo, precisamente porque estavam a acusar na altura de não haver arrasto de pescado. E o polvo no Algarve é uma guerra. Os polvos. Exatamente. Basicamente, de Sotavento a Barlavento, há ideias completamente diferentes sobre como é que se deve pescar no Algarve. Ambos os campos consideravam o outro como... responsável por todos os problemas da pesca do polvo, e isso era uma pequena guerra que se tentou resolver da parte do governo várias vezes e que não se conseguiu, verdade seja dita. E é uma espécie especialmente difícil de gerir, porque o polvo vive um ano, e portanto não dá para fazer aqueles estudos biológicos em que se vê a biomassa ao longo do tempo e a idade de cada conseguimos seguir quando é que nasceu cada parte da população. Com o polvo isso não funciona. É uma espécie terminal que quando se reproduz morre. Exatamente. Portanto, o macho quando fecunda a fêmea morre e a fêmea põe os ovos, a partir do momento que põe os ovos deixa de se alimentar e morre mais ou menos. Me parece uma lei natural injusta. Mas eu costumo dizer às minhas filhas que eles nascem órfãos, portanto é o drama. E vale, já agora, uns 65 milhões de euros ao ano. É das espécies mais... Portanto, é das espécies mais valorizadas e também por isso mais difíceis de gerir. E não tem limite de capturas, tem tamanhos mínimos que não são cumpridos. Aquela questão que eu estava a falar, de que há regras a mais e depois cumprimento a menos. E excesso de artes. Mas, excesso de artes, muito excesso de artes. Ok. Vai ter de me relembrar o que é que tinha perguntado, porque agora quero pegar isto de excesso de artes para ir para outro sítio. Isso é parte dos problemas, mais uma vez, como observador, da pesca pequena, da pequena pesca. É que a dispersão é tal que o que nós vemos quando os armadores têm problemas é porem mais artes no mar. E que se um fizesse isso, ele ganhava com isso, tudo bem. Mas como todos fazem isso, o que leva é simplesmente que cada arte produz muitíssimo menos. E este processo gradual de aumento de artes atingiu um ponto em que já há mais artes do que são efetivamente exploráveis. Quer dizer, já estamos em determinadas partes do país em que se trabalha com artes fixas, portanto, redes que se lançam, ficam lá, orelhas assim, num absurdo económico em que a arte já não se vai pagar e que temos
um segmento, temos, ou pelo menos embarcações, muitas embarcações dentro do segmento, que já só estão a trabalhar para pagarem os próprios custos de funcionamento, que é para dizerem que têm dias de pesca, à espera do dia em que venha um apoio para a ABAT, um apoio europeu para a ABAT, para se poderem qualificar para isso. Não sei se viram aí há 2, 3 dias, passou na TVI uma peça sobre, por isso é que eu me lembrei daquela questão da diferença do preço. A TVI fez uma grande notícia como na altura era a sardinha. A sardinha é vendida a 80 cêntimos, mas está no supermercado assim. E foram entrevistar um dos meus colegas em Matosinhos, que explica, a primeira frase que ele diz é precisamente, o combustível aumentou, portanto, nós passámos a pescar o dobro. No entanto, o preço caiu para metade. Pois, isto é a tal desorganização do setor que acaba por ser irracional, não é? O único falas da pesca polivalente e não necessariamente da pequena pesca, porque se vais falar com pesca local, vão te falar exatamente disto, mas como da pesca costeira, que o poveiro vai e te traz a rede da fronteira até a figueira da fosse e leva dias e morre imenso peixe porque não usa. Uma pequena embarcação, uma, 2 pessoas que saem no dia e volta, pode usar muitas artes se quer acumular artes porque acha que vai vender melhor a embarcação, mas não tem a capacidade disto. Isto precisa já uma infraestrutura de maior dimensão. Não quer dizer que eles sabem como se organizar. Desculpa a interrupção. Ligando também a outra coisa que falámos da organização espacial e da competição pelos espaços. Diga-se que estas comunidades, e agora especialmente ali, Póvoa do Varzim, estamos a falar disso, até estão à frente da administração por décadas. Porque eles já têm sistemas de ordenamento do espaço marítimo próprios que funcionam dentro da sua comunidade, que chamam quintas. Portanto, têm talhões de mar que estão adjudicados a uma embarcação e que só aquela embarcação é que lá pode pôr artes. E se o vizinho lá for pôr as suas artes, há uma justiça popular. Isso ali tem uma enorme tradição. Já era um debate nos anos 30. Exatamente. Nos mares poveiros do Santos Graça, caracteriza-se isso. Muito à frente da lei de base do ordenamento do espaço marítimo. E foram ignorados pela lei de base do ordenamento do espaço marítimo. Claramente. Portanto, são uma lei à parte. Nós já encontramos, o tempo já começa a ficar longo, nós já encontramos aqui uma série de entorces. Eu imagino que a audiência esteja a ficar muito preocupada com este retrato geral e, por vezes, desencontrado sobre as pescas, porque, de facto, persistem imensos problemas, contradições e paradoxos nas pescas, o que não quer dizer que não tenha havido alguma evolução nos últimos anos em termos de qualidade da governação e das práticas, que é isso que nos interessa. Eu julgo que é importante deixar-vos uma pergunta final, quase sentencial, antes de abrir uns minutos à audiência para alguma pergunta em concreta que as pessoas aqui presentes queiram fazer. É importante sempre que os especialistas deste setor transmitam aos não especialistas, aqui todas as pessoas que estão ligadas ao mar conhecem os fenómenos marítimos, mas as pescas são um assunto muito específico, se é de facto possível promover o desenvolvimento sustentável da pesca em Portugal, manter a sua rendibilidade, que é quase uma obsessão, porque é uma atividade económica, de certa maneira. Aliás, os modelos de gestão assentaram durante demasiado tempo em modelos de maximização do rendimento, o que foi um erro, e se é possível atrair profissionais para o setor das pescas. Ou seja, se as pescas têm futuro. Esta é a grande questão. Portanto, eu pedia-vos uma resposta breve e esperançosa, se possível. Começa aqui. Dizem que sou por natureza neutro, até pessimista, e provavelmente transmito isto. E veio aqui principalmente olhar para os problemas, mas estou 20 anos nisto e quero me manter nisto. Então, o meu objetivo é conseguir que haja futuro para esta atividade em equilíbrio com as restantes e com o meio natural. Gostava que houvesse futuro na pesca, respeitando, reconhecendo que a aceitação social, a licença social para pescar
vai se tornar cada vez mais difícil. Então, a exigência que vai ser colocada a cada profissional e a nós próprios que assessoramos o processo vai ser cada vez maior. Para não alongar muito, tivemos uma experiência de como tentar avançar na criação de valor com a certificação, mas quando fizemos há 10, 15 anos atrás, todos nos mostramos insuficientemente competentes, para dizer simpaticamente, para conseguirmos este avanço. Mas novas ondas estão a acontecer e novas tentativas estão a ser feitas. Uma ideia que queria deixar assim lançando, que até gostava de ouvir o Luís até que ponto discorda ou não com isto. Eu acho que requer uma estratégia que olha a longo prazo, mas se calhar há uma fatiação de 2, 3 dimensões que o tipo de objetivos que pode ter para cada um deles não são iguais para os outros. Então, perante a componente importação, perante a componente pesca industrial, grande volume, baixo valor, e perante a pesca do pequena quantidade, grande diversidade, peixe de escampa, não consigo ver a ter a mesma estratégia para estas 3 coisas e conseguir chegar a alguns. Claro. Então, necessitaria, eu ali, pela minha preocupação ecológica, até diria pescarias de grande pegada ecológica, porque de alguma forma ele falou com a inflação da pescada. Então, quando tens grande pegada de carbono, tens de alguma forma de chegar a internalizar isto. Então, não sei se a importação e a grande pegada ecológica tinha de ser vista na mesma forma, mas pelo menos começar a criar objetivos diferenciados para 2, 3 componentes com características claramente diferentes. E deixo aqui a ver a reação dos outros. Rita, por favor. Você? Ok. Se quiseres. Eu conheço melhor a pequena pesca e, portanto, queria-vos trazer aqui também uma questão que eu achei muito interessante, que tive a sorte de assistir à apresentação de um estudo na Conferência Mundial da Pequena Pesca, que decorreu em setembro, que falava sobre as mega tendências da pequena pesca nos próximos 10, 15 anos. E que eu acho que são coisas que nós temos também que pensar em relação a como é que isto vai influenciar também em Portugal. As questões da digitalização em massa e como é que a tecnologia vai ter aqui uma componente importante. Pode ser tanto questões da motorização, questões de acompanhamento em tempo real das pescarias, etc. Tanto ao nível da recolha de informação, mas também de algum controle e também da questão de conhecer mais, de saber mais. A verdade é que nós estudamos a pesca há tantos anos e não sabemos exatamente onde é que se pesca, o que é curioso, não é? A agravação das faltas de recursos naturais, e que está ligado, obviamente, com as alterações climáticas e com a perda de biodiversidade, que é um problema global. A alteração na natureza do trabalho, e que está diretamente associado com esta questão da digitalização, ou seja, ao termos um trabalho que é mais digital, também o perfil do trabalhador também tem que se adaptar a estas questões. O aumento de consumo ao nível global também havendo mais população global, também há mais necessidade de responder ao consumo. E muitas alterações, isto sente-se muito na pequena pesca, ao nível da demografia, que tem muito a ver com as imigrações, com as deslocações, etc. Em Portugal, eu realçava aqui 2 questões muito importantes, que é a questão do associativismo. Nós não temos uma voz, um interlocutor para falar de pequena pesca em Portugal. Isto parece um detalhe, mas não é. Ou seja, nunca existiu. Ou seja, neste momento, a Secretária de Estado das Pescas, se quer falar sobre a pequena pesca, tem que chamar 40 ou 50 associações. Como vocês compreendem, é impossível, não é? Ou seja, na verdade, é necessário haver aqui haver um maior trabalho de associativismo no terreno, não é? De haver aqui este trabalho também de se perceber, a nível europeu, a mesma coisa. Existe um órgão chamado Conselho Consultivo Regional, que nós estamos nas águas do Sul, em que, obviamente, a ADAPI costuma ir, acho que a ADAPI costuma ir, mas a pequena pesca tem muitas dificuldades de conseguir estar presente. Ou seja, as direções das associações não são profissionais, são pescadores, normalmente, têm muita dificuldade de conseguir acompanhar estes trabalhos e, portanto, não há uma voz, não há
uma proximidade dos problemas e também das soluções. E só uma questão que eu acho muito importante e que tem a ver com a questão também do futuro, da possível mão de obra que pode haver. A ideia de pescador em Portugal é uma ideia muito, por um lado, romantizada e, por outro lado, muito negativa. Se nós formos ver qualquer reportagem, qualquer televisão, os pescadores que aparecem sempre com um ar miserável. Deixa-me só interromper. Até pus a hipótese, estou a falar a sério, de convidar o Fábio Coentrão para este debate. Sabem que ele abandonou o futebol e tornou-se armador e pescador. Comprou um barco. Mas anda lá, no mar. E que fez agora os comentários com a Fátima Exato. Lopes sobre a pesca. É um testemunho interessante. Sim. Interessante de apego à cultura do mar. A pessoa podia fazer 1000 outras coisas, como podem imaginar. Deve ter ganho muito dinheiro com o futebol, imagino, não é? É interessante. Mas pronto, há esta questão que é muito importante haver também aqui uma contribuição dos próprios meios de comunicação social do que é o pescador, não é? Se a pesca é uma atividade miserável, quem é que quer ir para a pesca, não é? Portanto, há aqui realmente uma mudança da forma como se olha para o pescador, que acho que todos nós chamamos muito o pescador do futuro, ou o pescador pelo futuro. E nós conhecemos. Eu posso dar N exemplos de pescadores que são jovens, líderes, interessados, conhecedores, envolvidos, comprometidos. Conhecemos N exemplos, mas nunca aparecem. Não é? E, portanto, isso é uma pena e é muito importante realmente também mudar este mindset. E pesa muito aquele imaginário antropológico, não é? O pescador. Exato, E a isso mulher é um na praia a chorar, a despedir-se, pronto. Mas a verdade é que os tempos mudaram. E, portanto, nós temos sempre que olhar para trás para conseguir olhar para o futuro. Portanto, acho que não é uma negação. Aquele filme do João Canijo sobre as Caxinas, de há uns anos, desmistifica muito isso, porque a família que retrata no filme mostra bem que, de facto, é uma atividade que exige gestão altamente capitalística, como é evidente, quer na produção, no mar, quer na comercialização. Esse filme deu um contributo. Luís. Deixa-me aqui muitos fios por onde puxar. Sobre se há futuro. Claro que há, porque é a forma que este país tem de produzir 100, 200 mil toneladas de alimento por ano sem gastar água, e nós vamos ter cada vez menos água fresca. Portanto, a futuro tem. Agora, que tipo de futuro? Eu só tenho dúvidas. Aí, qual é que vai ser? Na pequena pesca, temos muitos desses pescadores novos, mas da minha perspectiva, aqueles com que eu interajo mais, ainda são a outra geração. E são a geração que, em boa parte, tem responsabilidade por aquela imagem. São aqueles que dizem, estão sempre a dizer, isto está péssimo, acham que, se lamentarem muito, vão conseguir mais apoios e, portanto, reforçam a parte negativa e acreditam no que dizem, e dizem aos filhos e aos netos, este trabalho não é para ti, não venhas para aqui, odeio isto. E, portanto, nesse segmento, eu não sei bem qual é o futuro. Eu cheguei a pôr a questão desta forma. Este segmento está-se a transformar num segmento de salário muitíssimo baixo e que, portanto, só os estrangeiros é que vão aceitar isto. Portanto, de rendimento baixíssimo por homem, não é? Mesmo com as coisas do lado, etc. E, portanto, não tem sustentabilidade. Há aqui um detalhe. A pesca não tem salário mínimo. É uma coisa que eu ainda não percebo como é que é possível. Exato. Isto é especialmente relevante. No meu setor tem, porque há um contrato coletivo de trabalho que o garante, mas no restante setor, a pesca, principalmente em Portugal, quase toda, exceto as embarcações que pertencem a espanhóis, os espanhóis trabalham de outra forma, os tripulantes recebem uma parte da venda. E se ao final do mês essa parte não foi o salário mínimo, não foi. Pronto. E portanto eu dizia, isto são os estrangeiros é que aceitam trabalhar para isto, e por causa disso temos muitos indonésios e filipinos, mas principalmente indonésios já cá a trabalhar. Dizia eu até há 2 meses, quando me apercebi, a falar com um colega nosso, numa sessão semelhante a esta, do Dia do Pescador, que não, aos indonésios pagam 700 euros garantidos por mês, mais a viagem e o alojamento. Então eu não percebo como é que a matemática permite pagar aos estrangeiros o que não se paga aos portugueses. Portanto, eu não sei qual é que é o futuro dessa pesca, mas suspeito que, se mantiver neste caminho, não vai ser feita de portugueses.
porque os próprios, como falou, que estávamos numa transição geracional, sei que íamos ter mais tempo para pegar nisso, claramente estamos em armadores e pescadores, temos a maioria, é hoje a última geração que é filho de pescador, neto de pescador, Claro, etc. claro. E os filhos já são, e eles dizem com todo orgulho, que é médico, que é advogado, não sei o quê, e ainda bem. Mas já não há aquela comunidade garantida do qual só se pode ser pescador e, portanto, é preciso dar-lhes condições de trabalho a bordo. Epá, isso agora leva-nos para um problema que tocámos, que é as embarcações serem todas antiquíssimas, Exato. e condições de rendimento. E epá, com artes artesanais, acho que há um limite do quanto rendimento se consegue tirar, por muito que se mexa na forma como é o leilão e mesmo fechando do bodies, etc. Acho que há limites por homem. Porque se o principal acréscimo de valor é o puxar a rede, isso nunca vai vir. No segmento industrial, Mas lá há muito espaço no valor por quilo. Então não precisa ser grande quantidade, basta ser para um número suficiente de pessoas e valorizar muito. mas tem demasiadas pessoas por quilo. Acho eu. Sim, Pronto, pois, de fora. Isto vindo de fora. Não O sei, produto não é uma líquido coisa. é muito baixo. Enquanto que no setor industrial há muito quilo por pessoa. E a diferença de valor já nem sequer é assim tanto. Sabe, uma coisa que fazem na Noruega, faziam pelo menos, na muito pequena pesca, é a obrigatoriedade de o armador ser o mestre. Então, não pode-se acumular embarcações. Para manteres uma vida ligada à pesca, da pequena pesca, tu próprio tens de fazer a vida a bordo. Então, isto cria este teto do até onde podes ganhar, mas podes ganhar uma boa vida desde que hajas. Por isso falava de diferentes estratégias para cada um destes segmentos. No segmento industrial, acho que até temos boas condições, porque temos os recursos em muito bom estado. A principal espécie capturada pelo meu segmento é o carapau, e temos 90 mil toneladas de cota e pescamos 15, 20. Portanto, quer dizer, Exato. não há problemas de recursos. O problema que há é tripulações, falta de tripulações, precisamente porque estamos neste Muita imigração de portugueses também para os portos, não é? Estrangeiros. também. Se bem que aqui mais a questão da falta de pessoal mais qualificado. Exato. Portanto, o técnicos de máquinas, etc. Do resto, como o arrasto paga melhor, vai-se conseguindo safar, e até só começou a importar de estrangeiros, mas começou no último ano, 2. E aqui temos outro desafio, que é os espanhóis a entrar, a comprar parte da frota, e temos agora os desafios novos, que é, e a outra coisa onde não podemos entrar, infelizmente, que é desafios que vêm de Bruxelas, porque cada vez mais, pronto, resumindo, Bruxelas basicamente não quer ter pesca, decidiu que a Europa não deve ter pesca, deve importar tudo, e portanto sentimos, ainda hoje estivemos a lidar com um problema ali no Ministério, aliás, no IPM, em que, não sei se ouviram das notícias, Bruxelas decidiu fechar 90 e tal áreas de pesca na costa de Cádiz até à Irlanda, passando por Portugal, naturalmente, sem consultar os pescadores. E, portanto, isto cria um problema gigantesco que depois não se resolve facilmente. Aliás, resolve-se com este segmento, com esta forma de as regras existem, mas não são para cumprir. O que, por sua vez, depois cria uma cultura de incumprimento nato, o que depois vem criar problemas mais à frente, porque depois, quando é preciso demonstrar que se tem atividade, que se trabalhou, que se fez capturas, não existe. O que é mau para quando se criam cotas, por exemplo, as cotas são baseadas no histórico. Se andarmos a fugir aos problemas das regras, não declarando, depois no fim não temos histórico. A qualidade de monitorização também, o acompanhamento científico, quando os dados falham, também falha a monitorização. Exatamente, não há monitorização científica. É uma subgestão, não é? A gestão é feita com menos dados. E, portanto, e temos outro problema, que é as embarcações estão a ficar antigas. Os armadores também estão na transição geracional. É mais fácil os armadores, mas mesmo assim não é tanto. Há coisas pequeninas, depois está tudo ligado. Há coisas pequeninas. O facto de hoje as famílias serem muito mais pequenas aumentou o número de armadores que só têm filhas, ou filha às vezes. E é um setor onde isto ainda é verdade. As mulheres não são armadoras. Eu conheço uma. Claro. E, portanto, um armador, uma família de armadores, chega ao ponto em que já só tem uma filha, 2 filhas,
A empresa acabou, a empresa vai ser vendida. É um absurdo, eu reclamo com os meus chefes constantemente por causa disso, porque muito menos eles estão nesta situação, mas é um fim absurdo de empresas. Patriarcal de continuidade. E no largo, só para acabar, Conclua. no largo, a coisa está mais estável, já são empresas mais sólidas, mais permanentes, que não dependem de quem é que está à frente hoje ou amanhã, a maior parte, pelo menos. A gestão é ultra regulada, portanto é feita a nível de acordos internacionais de países e, portanto, Claro. aí a coisa está mais estável. A questão é qual é que vai ser o capital e quem é que vai estar a trabalhar. E nunca vai substituir as importações de bacalhau. Isso acabou. Não, isso é do passado. Isso O bacalhau não é nosso já. é completamente ultrapassado. Nós não, creio que não evocámos esse número, portanto, a produção em termos de pesca desembarcada global por ano anda na casa das 140 mil toneladas, atualmente, por aí, global, não é? Por espécie. Portanto, há uma dependência externa e um desequilíbrio da balança comercial de produtos da pesca que pesa, de facto, no déficit comercial português, que é uma questão historicamente relevante. Nós só tivemos balança comercial de produtos da pesca equilibrada durante aqueles anos olímpicos da campanha do bacalhau, porque, de facto, é um elemento que pesa, além do lado das exportações e no subsetor das conservas de peixe, o negócio até está a correr muito bem e há uma modernização, estratégias de marketing, inovação de produto, há valor acrescentado relevante. E mesmo na indústria transformadora do bacalhau, há uma indústria moderna, bem organizada e que é de referência a nível internacional. Aliás, os canadianos e noruegueses vêm ver as boas fábricas de transformação de bacalhau que há em Portugal. Isso é um exemplo. Já não temos mais tempo, já lá vão 2 horas e não parecia tanto tempo. E acho que é muito importante ainda termos 10, 15 minutos para perguntas da audiência. Vejo várias pessoas que querem intervir. Se quiserem dirigir, por favor, a alguma pessoa em concreto, agradeço. Mas primeiro acho que este painel merece uma salva de palmas.